Quero agradecer a Deus mais esse dia de vida, agradecer a Deus essa oportunidade de poder estar aqui unidos, falando sobre o reino de Deus, sobre o projeto de Deus para o ser humano. E quero deixar claro uma coisa que eu sempre gosto de esclarecer para as pessoas: eu não tenho religião, não sou religioso e não tenho nenhuma doutrina na minha vida. Eu sou apenas um seguidor da Bíblia Sagrada, um seguidor da Palavra de Deus, não é? Então, muitas pessoas, quando você fala que você convida para vir na igreja, ou quando você fala com a pessoa, vamos ler a Bíblia, ou fala de Deus, a pessoa, aí eu falo para a pessoa, eu não sou religioso, não tenho religião, e não gosto de religião. Daí a pessoa não entende, ela não consegue entender quando você fala isso. E por que eu falo isso? E eu vou explicar para você por que eu falo isso. E por que eu tenho essa decisão na minha vida. Porque todas as religiões, vamos dizer assim, ocidentais, elas seguem a Bíblia, sem exceção, todas, até o próprio Espiritismo, o Candomblé, a Macumba, o Pai de Santos. Se você for lá, ele tem uma Bíblia lá. A maçonaria tem uma Bíblia lá, né? E as outras igrejas, igreja católica, as igrejas protestantes todas, luterana, congregação cristã, Deus é amor, Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, todos eles baseiam os ensinos deles, as estruturas deles na Bíblia Sagrada. E se você chegar para qualquer um deles, eles vão dizer para vocês: não, a nossa fé é na Bíblia. Muito bem. Tirando as religiões ocidentais, as religiões orientais, algumas usam uma parte da Bíblia, um pedaço da Bíblia. Como o Islã, ele foi lá e copiou o que interessava para eles da Bíblia e criou uma religião que é totalmente fora do padrão real do ser humano. E depois as outras religiões orientais, como o taoísmo, o shintoísmo, o budismo, o zen budismo, o seixongbê, e vai por aí fora, são todas elas espíritas e não acompanham a Bíblia, acompanham os livros espíritas que eles têm, que isso já vem lá de antes do Egito. Se você ler na Bíblia, a Bíblia já vai falar sobre essas religiões. E qual a diferença que eu vejo entre a minha igreja e as religiões? É que eu busco, na minha luta como ser humano, acreditando que Deus existe e que Ele já é um ser pessoal, com personalidade, que sabe o que quer, que criou um projeto para o ser humano. Ele me criou a terra e tudo quanto nela há, os animais todos foram criados por Deus. Esse Deus que está na Bíblia, que a Bíblia descreve, é esse Deus que eu sigo Ele. Por isso que eu peço tanto as pessoas para lerem a Bíblia. Por isso que todos os cultos nós pedimos para a pessoa ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia por você mesmo, você vai saber quem é o Deus que a gente prega aqui. Nós não condenamos nenhum fiel de igreja nenhuma, mas nós pregamos a Bíblia. Enquanto você prega o que está escrito na Bíblia, ela pode ir contra
a organização a qual você vai dar. Isso é normal. Se você lê, você fala, puxa vida. Eu, por exemplo, eu fui criado dentro da igreja católica, depois eu fui para Testemunho de Jeová, fiquei bastante tempo lá. E por que eu saí da Testemunho de Jeová? Às vezes os Testemunhos de Jeová, eles falam comigo, mas por que você saiu? Eu falei, é muito simples. Tem coisas na Bíblia que vocês não querem seguir. E vocês estão fazendo uma Bíblia para vocês. Eles vão mudando a Bíblia para fazer uma Bíblia para eles. Mas como em cima da Bíblia tem o poder de Deus, é o único livro na terra que é vivo, é o único livro na terra que foi Deus que escreveu. Deus não deixa eles mudarem o contexto. Por isso que mesmo eu estudando com eles, mesmo eu dando estudo, tem gente que é testemunho de Jeová que eu converti a testemunho de Jeová, que eram separados, casais separados, casaram de novo, eram divorciados, casaram de novo, hoje são testemunhos de Jeová. E eu dei estudo para eles. Mas por que eu saí? É muito simples. Se eu disser para você que eu sou um cidadão honesto, eu sou o cara mais correto daqui de Camboriú, eu bater no peito e falar, eu sou o cara mais correto aqui de Balneário Camboriú, eu sou um seguidor da lei de trânsito, das leis civis, da Constituição. Daí você, de repente, você me vê andando na contramão. Na hora que você encontrar comigo, você vai perguntar, mas senhor, você está andando na contramão, aquilo ali é contramão. Você, não, eu vi que era contramão. Mas eu quero andar na contramão. Só então você vai o carro honesto que você falou. E se você me ver furando um sinal de trânsito, por exemplo, você me vê furando um sinal de trânsito, daqui a pouco você me vê furando outro sinal de trânsito, você vai falar, senhor, mas você falou que você era o cara mais honesto, eu já te vi furando 2 sinais de trânsito, Deus, você passou no vermelho. Eu disse, não, eu sigo a lei, mas sinal de trânsito, na hora que eu quiser furar, eu vou furar. Então quer dizer que eu sou mentiroso, eu não estou seguindo a lei. É o que nós dissemos no culto passado, que Jesus disse que se você diz que ama Ele, não segue os mandamentos dele, você não guarda os mandamentos dele, que é a Bíblia Sagrada, você é mentiroso, a Bíblia é clara quanto a isso. Então, você tem que entender que Deus escreveu a Bíblia para você não ser confundido, para você não criar um Deus seu, que esse é o grande problema de todo ser humano. Ele sabe que ele precisa de Deus, ele sabe, principalmente quem tem família, que tem medo de um filho morrer, tem medo de acontecer uma calamidade com o filho, ele toda a vida está pensando em Deus, está entregando para Deus aos filhos, está preocupado. Mas o que acontece? No final, ele está pedindo, ele está se relacionando com Deus que ele criou na cabeça dele. As pessoas foram falando para ele de um Deus que elas achavam que era Deus, e eles começaram a formar um Deus na sua própria cabeça. Por isso Deus teve que escrever a Bíblia. Para quê? Para ele um dia colocar na tua mão e você ler. A única coisa que Deus ordenou, você ler e falar assim, não, peraí, esse Deus aqui que está escrito aqui na Bíblia não é o mesmo que eu estou servindo a Ele. E o que Deus fala aqui para mim fazer não é o que eu estou fazendo. Deus está pedindo uma coisa, eu estou dizendo que eu sou amigo dele, que eu quero andar com ele, que eu quero ser fiel a ele. Você, por exemplo, não tem uma dificuldade. Eu estava falando com um amigo meu essa semana, ele falou assim, eu estou passando por umas coisas aí, mas é bem feito para mim. Porque na hora que apertou para o meu lado, eu fiz um monte de promessa para Deus. Prometi um monte de coisa. Na hora que Deus me abençoou, deu certo. Só que eu não fiz nada. E já é a segunda vez ele falou. Não é? Isso é normal. Se a gente entrar numa dificuldade grande mesmo, você promete para Deus mundos e fundos. Só que o problema é que o Deus que está na sua cabeça, Ele é um Deus parcial, que Ele concorda com os seus erros, com os seus defeitos. Só que o Deus da Bíblia, Ele mesmo, Ele te amando muito, Ele é um Deus justo. E como Ele é justo por causa da justiça
pagar pelo seu erro. E muitas vezes até pela sua ingratidão. Porque quando Deus coloca uma Bíblia na sua mão, você sabe o que acontece quando Deus coloca uma Bíblia na sua mão? Você acha que é brincadeira? Uma das grandes mudanças que eu tive no meu ministério, sabe qual foi? Um dia, tinha 20 anos que eu li a Bíblia. Um dia eu peguei a Bíblia e falei, meu Deus do céu, eu sou o cara mais bobo desse mundo. Essa Bíblia aqui foi Deus que me deu. Isso aqui que está escrito aqui é para mim. Eu estava lendo Deuteronômio capítulo 28, que fala sobre as bênçãos e a maldição, que Deus fala, eu coloco na sua frente a bênção e a maldição, você escolhe. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero escolher a bênção. E essas palavras que estão aqui são todas para mim. E foi quando a minha vida mudou por completo. Eu falei, que coisa maravilhosa, no meio de 7 bilhões de pessoas, Deus me dá uma Bíblia para me ensinar quem Ele é, qual o projeto dele. Isso tudo é para mim. E eu comecei a ler a Bíblia da primeira página até a última. E Deus começou a mudar a minha vida completamente. Deus, inclusive, mudou a minha família completamente. A gente estava conversando aqui com a irmã aqui, a gente estava falando, o irmão Rogério ali, se falasse de crente para a gente, ele já saía correndo antes do cara acabar de falar. Crente, ele já estava longe. Podia nem vir falar. Na minha casa, quando eu falava essa palavra, eu chamava minha esposa de irmã, ou minha filha de irmã. Eles não me batiam porque eu não podia, porque senão batia em mim. Entendeu? Mas isso foi o que me trouxe bem. Enquanto eu era religioso, eu não conseguia alcançar o bem. Minha vida não dava certo. Era só problema, era só confusão. Eu acordava achando que o dia ia ser maravilhoso, que ia terminar maravilhoso. Quando eu via, eu estava no meio de uma confusão, ao ponto de perder a família, ao ponto de perder a vida, como eu já estive 5 horas da manhã na beira das pedras, lá na Barra Norte, querendo me matar, entendeu? Então, porque eu era religioso, eu não conhecia a Bíblia, eu não lia a Bíblia como deve ser lida, com respeito, com temor, sabendo que foi Deus que colocou lá na sua mão, porque Deus, Ele quando olhou do céu, Deus olha o coração da gente, o pensamento da gente. Deus falou, essa pessoa, ela tem coisas boas dentro dela. Essa pessoa aí, eu quero educar ela, eu quero ensinar ela, para ela ser um amigo meu. Eu quero chamá-la de filho, eu quero chamá-la de meu povo. Porque, infelizmente, se você ler a Bíblia, você vai ver que tem pessoas que vão viver como animais e vão morrer como animais, e não vai fazer diferença nenhuma. Você não come carne? Quando você come a carne de boi, sabe quem que morre? Um boi. E faz diferença para você? Nenhuma. Quando você mata um barato, faz alguma diferença para você? Você mata um pernilongo, faz diferença para você? Se eu morrer, você acha que faz diferença para Deus e para os anjos de Deus? A Bíblia diz que eu não passo de um vermezinho, me chama de vermezinho, bichinho de Jacó. Eu só passo a ter algum valor para Deus quando eu me rendo ao projeto de Deus, eu aceito o projeto de Deus, e eu aí me proponho a me transformar, e vou lutar a minha vida inteira, como o apóstolo Paulo fazia, vou lutar a vida inteira contra mim mesmo, como diz a Bíblia no livro de 1 Coríntios, examine esse homem a si mesmo. Eu vou ter que ficar me examinando e mudando as coisas dentro de mim, de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem receita para tudo, para o jovem, para a criança, para o adulto, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa, para o servo de Deus,
aquele que quer ser servo de Deus, a Bíblia explica tudo. Ela tem a receita para a gente viver bem. Inclusive, a Bíblia tem uma coisa maravilhosa que diz que se você for fiel aos mandamentos de Deus, e ser fiel aos mandamentos de Deus não é ser santo, porque ninguém vai conseguir ser santo. É aquele que luta, que busca o conhecimento de Deus, como Deus fala no livro de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por falta de conhecimento da minha palavra, o meu povo sofre. Então, quando Deus vê que você está interessado no projeto dele, quando Deus vê que você está aceitando ele como amigo, como teu Deus, aí Deus fala: o meu servo, a minha serva, ele é fraco ainda, ele não consegue vencer, porque às vezes você não vence o seu temperamento, não é? Tem gente que é nervoso. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito nervoso, muito impaciente, não tinha paciência para nada. De vez em quando ainda eu me pego não tendo paciência. Você quer ver no trânsito, né? Eu prometi para mim que no dia que eu comprasse o carro que eu queria, que eu ia ser o cara mais paciente do mundo. Eu até ficava imaginando eu dirigindo naquela cama. Mentira, se deixar, eu saio, né? Eu não xingo ninguém, não brigo com ninguém, mas eu fico discutindo dentro do carro com a minha mulher ou comigo mesmo. Olha o cara ali, olha isso, olha aquilo. Não tem paciência nenhuma, não. Entendeu? Mas eu luto contra essa falta de paciência minha. Eu luto contra a minha ira, contra a minha raiva. É isso que Deus vai ver na gente, a nossa luta por aceitar a Bíblia, aceitar o projeto de Deus, assumir a esposa que Deus te deu, assumir o marido que Deus te deu, assumir o filho que Deus te deu. Deus vai ver a nossa luta. Fala: meu filho ali, coitado, ainda está com esse defeito, com essa falha, mas ele está lutando para mudar. E o homem, ele só vai mudar através da palavra de Deus. E por que você tem que ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque você tem um defeito grave, como eu. Você não ouve ninguém. Ninguém. Você só escuta você mesmo. O homem é o ser mais rebelde que tem na terra. Se Deus deu uma ordem para o pernilongo obedece na hora. E eu creio. Deus deu ordem às pulgas. Deus deu ordem aos gafanhotos. Os gafanhotos obedeceram, está escrito aqui na Bíblia. Eu creio, já vi com meus próprios olhos Deus ordenar os animais. Mas o único bicho que desobedece a Deus é o ser humano. Você já viu um filho seguir exemplo de pai e obedecer pai? Eu não conheço. Pai fala: vai para a direita e vai para a esquerda, vai para cima e vai para baixo. Primeiro que ele não tem nem 10 anos, já acha que vai a careta. Às vezes, esse dia eu estava falando com minha esposa sobre moda, né? Que a moda, ela vai e volta. E se você pegar, o cidadão acha que agora ele está na moda, que o sul é careta com essa calça aí, ó. Essa calça, essa camisa careta, né? Gente macaqueira, gente boa. O cara acha que está na onda, usando aquela calça apertada assim, né? Eu já usei também aquela calça, já foi moda no meu tempo. Depois passou, mudou, né? E o cara acha que está por cima, é que ele é esperto, né? Então, meus irmãos, eu estou falando tudo isso para você entender o reino de Deus. E eu quero aproveitar, quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para cada um que está aqui, pessoal, até para o meu amado amigo João. Você sabe quem foi Alessandro Volta? Alguém aqui sabe quem foi Alessandro Volta? Você sabe quem foi Nikola Tesla? Você sabe quem foi James Harrison? Você sabe quem foi Joseph Wilson Swan? Eu estou falando isso para te mostrar, meu amigo, o poder da Bíblia e o poder de Deus.
Olha só, Alessandro Volta, ele foi um dos precursores da luz elétrica. Ele inventou a pilha voltaica e obteve-se a primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável. Nikola Tesla foi o que inventou realmente a luz elétrica. Ele descobriu a potência elétrica corrente alternada e sistemas de distribuição de energia. Descobriu a transmissão sem fio de energia. Hoje você vê telefone sem fio, essa coisa toda, internet wireless, isso já veio dele lá. O controle remoto, que é uma maravilha, que faz a gente ficar barrigudo e tudo, né? Controle remoto. O radar e o rádio. James Harrison fez a primeira geladeira em 1856. Joseph Wilson Swan, ele inventou a lâmpada incandescente. A sua casa foi a primeira do mundo a ser iluminada por lâmpada incandescente. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu quero te chamar a um entendimento, a uma lógica. Olha só. Você se imagina vivendo hoje sem luz elétrica? Você já imaginou? É um conforto, uma maravilha, né? É uma bênção a luz elétrica, né? Você se imagina você vivendo sem televisão, sem internet e sem geladeira? Você já pensou sem geladeira? Apesar de que eu já vivi sem tudo isso, viu, Rogerinho? Nós somos, bom, eu mais o Rogerinho, nós não participamos do dilúvio, mas chegamos a pisar no barro. Nós somos bem antigos. Você já imaginou você viver sem geladeira, sem lâmpada em casa, sem nada? Coisas maravilhosas, importantíssimas, não é? Eu vou dizer uma coisa para você. O Nikola Tesla, por exemplo, ele morreu apenas há 71 anos atrás. Ele morreu outro dia, 71 anos atrás, ele morreu. O Joseph Wilson Swan, que inventou a lâmpada incandescente, essa maravilha aí, morreu apenas há 100 anos atrás. E vocês que estão aqui desfrutando de tudo isso, esse conforto maravilhoso, não tiveram a oportunidade que eu tive de dormir à luz de lamparina? Acho que a Maurício já dormiu luz de lamparina, né? Vocês que estão desfrutando desse conforto todo, nem sabem que essas pessoas existem ou existiram. Para vocês elas não fazem diferença nenhuma. É como se não tivesse nem nascido, nem vivido. Não é verdade? Engraçado, eu quero ler um texto para você aqui, ó, Zacarias capítulo 10, versículo 9, que diz a palavra do Senhor assim. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Tem uma palavra linda e quero ler para você aqui. Livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, página 1018. Página 1018. Página 1018. Diz a palavra do Senhor assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Vamos ler agora Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 20. Ali estava falando sobre Jesus. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele manda os discípulos dele pegaram um jumento e ele entra sentado no jumento e um jumentinho. E diz a palavra do Senhor assim: e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Quando ele fala filho do homem, ele está falando de si mesmo. Jesus aqui, ele se denomina filho do homem. E ele está deixando claro, confirmando aquela palavra que dizia que ele era pobre, que ele vinha pobre. Em várias partes da Bíblia você vai ver falando que Jesus era pobre. E Jesus aqui diz que não tinha nem aonde recostar a cabeça. Aí eu te digo o seguinte: olha só, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, uma pessoa pobre, filho de um homem pobre, de uma mulher pobre, morando num lugar simples, a pé, nem o jumento não tinha, pegou emprestado. Se você ler ali depois o livro de Mateus, Marcos, você vai ver que o jumento pegou emprestado, nem jumento não tinha. Não tinha carro, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha internet, não tinha celular, não tinha dinheiro, não era famoso. Em qualquer lugar da terra que você for, se você falar o nome de Jesus, todo mundo sabe quem é. Você já fez essa conta? E as pessoas querem negar que Deus existe, querem negar o poder de Deus. Como é que um homem simples, humilde, lá no meio do mato, sem nenhum suporte, sem nenhuma tecnologia, não fez uma coisa maravilhosa como um carro, não fez uma coisa maravilhosa como uma luz elétrica, não fez uma coisa maravilhosa como uma geladeira? Ele apenas falou o que você precisava de ouvir e o que você precisa para a sua vida. Jesus pregou a verdade, só isso. E pelo fato dele ter sido homem, que foi o homem mais verdadeiro que esteve aqui na terra, que foi fiel até a morte e sustentou a verdade, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo espancado, humilhado, injustiçado, é a maior propaganda que existe na terra. A Coca-Cola que você conhece, meu amigo, que é conhecido no mundo inteiro, se ela parar de fazer propaganda, ninguém toma Coca-Cola. E daqui a 50 anos, 100 anos, ninguém nem vai saber o que é Coca-Cola. Será que o nome de Jesus tem poder? Será que a palavra de Jesus tem poder? Será que Deus existe de verdade? Eu acho que isso prova matematicamente para você. Se você analisar depois isso que nós estamos falando agora, você vai ver que Deus existe de verdade. E você vai ver que a Bíblia é um livro escrito por Deus. É o único livro que sobreviveu, que a Bíblia sobreviveu. Queimaram a Bíblia no mundo inteiro. Proibiram a tradução da Bíblia para o inglês, proibiram a tradução da Bíblia para o português, proibiram a tradução da Bíblia para o espanhol. As pessoas que fizeram as primeiras traduções foram queimadas em praças públicas. É só você pegar na história, entra na internet e bota lá o nome assim, Tim Daly, você vai ver o que aconteceu com ele. Wesley Smith, bota o nome dele, saber o que aconteceu com ele. Mesmo o homem tentando de todas as formas destruir a Bíblia, acabar com a Bíblia, é o livro mais vendido do mundo, é o maior best-seller que existe. Não tem livro até hoje que foi mais traduzido, mais vendido do que a Bíblia. É o primeiro livro impresso no mundo, é um tesouro, só por isso, só por esse fato já é um tesouro. Além do que, é a única forma de você saber quem é Deus,
o que Deus pensa e o que Deus quer de você. Para quê? Para que você não seja levado cativo pelo homem. Eu, apesar de ter um título do homem de pastor, apesar de eu estar aqui pregando, eu deixo claro para você, e daqui 10 anos se eu estiver pregando, daqui 20 anos se eu estiver pregando, não acredite em mim, não me siga. Você é chamado para seguir a Bíblia, você é chamado para seguir a Jesus. E seguir a Jesus só tem uma forma: você ler a Bíblia e saber o que Jesus pediu para você fazer. Por isso que na minha igreja não tem escola dominical, como todas as igrejas têm. É catecismo, é catequese, é escola dominical, é escola disso, é escola daquilo. Na minha igreja não tem nem presidente. Se você ver meu cartão, você vai ver, eu sou vice-presidente. Presidente de Jesus Cristo. Na minha igreja não tem lista de doutrina. A doutrina são os 31.100 versículos da Bíblia. Essa é a doutrina da minha igreja. Por que eu sou contra a escola dominical? Porque ela faz com que o homem, através dos livrinhos deles, através das revistinhas deles, coloque na sua cabeça o Deus que ele tem na cabeça dele, não o Deus que está na Bíblia. Aí ele pega e vem interpretar para você, ele quer interpretar para você, sendo que Deus deixou claro aqui na Bíblia: nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Deus deixou claro aqui na Bíblia: Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. E Deus diz o seguinte: se você tem falta de sabedoria, me peça que eu te dou. Se você ler a Bíblia e achar que você tem que saber alguma coisa, porque você quer saber, peça para Deus que Deus te disse. Quando Jesus vem, Jesus dá um novo ensinamento, um novo mandamento, e quando Jesus morre, é rasgado o véu do templo. Antigamente, você não podia falar com Deus. Você falava com o profeta falava com Deus, Deus falava com o profeta falava com você. Você podia ser rei, você podia ser povo. Quando Jesus morre, aqui está escrito claro na Bíblia: o véu do Santíssimo é rasgado, que antes só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santíssimo. Agora não, agora você entra. Agora você entra. Qualquer pessoa hoje fala diretamente com Deus. Não existe intermediário entre Deus e o homem. Não existe. Tanto que lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz, vamos até ler lá, vamos ler em Colossenses 3,17, para não ficar nas minhas palavras somente. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver o que a Bíblia diz. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha aqui, orar é o que? Orar não é palavra? Orar é palavra. Quando eu estou orando, eu estou falando a palavra. Então tudo quanto eu fizer por palavra, ou toda obra que eu for fazer, eu for curar alguém, expulsar um demônio, pregar a
Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Não falou para fazer em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de João, em nome de Antônio. Em nome do Senhor Jesus. Será que esse versículo está errado? Será que eu tenho que arrancar esse versículo aqui? Será que Deus mente? Será que a Bíblia mente? Ou você está achando que é só essa Bíblia aí? Eu tenho uma Bíblia ali, ó, assinada pelo Papa, está ali, ó. Se quiser abrir ela também, depois do culto, pode ler. Tem uma Bíblia ali assinada pelo Papa ali. Pode ler lá que está escrito a mesma coisa. E a Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo de Nazaré, não há outro. Então, irmãos, eu quero convidar o irmão Gustavo para cantar um louvor. Quero agradecer a você por você ter vindo. Quero agradecer pela sua vida. Quero pedir que Deus abençoe grandemente você. Quero que você se esforce, leia a Bíblia. Você leia a Bíblia, para que você não acredite nem em você mesmo. Quero convidar você para vir aqui na frente, me frente aqui, porque nós criamos esse momento para que você abra o seu coração. Oração é isso, oração é falar com Deus. E aqui nós buscamos ensinar você a conversar com Deus, abrir seu coração e falar com Deus. Você pode pedir para Deus o que você quiser. Vou te falar de Jesus e do projeto dele. Vou lhe mostrar o mundo de Deus é melhor para você. Que mudará seu caminho. Com certeza vai mudar seu caminho para melhor. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, o seu sangue só para curar as suas feridas. E esse homem está só pra te amar e para dizer que te ama, que você é importante para Ele, que a sua família é importante para Deus, que você tem que começar a colocar Deus na sua casa, na sua vida. Você tem que começar a abrir teu coração e falar com Deus. Deus é um ser pessoal, Ele quer ser teu amigo, Ele quer que você seja feliz. Mas você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que aprender a amar a Deus, aprender a conviver com Deus. Alguém maravilhoso pode levar Deus maravilhoso que vai te dar um futuro. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará
seu caminho, o seu futuro. ouvi falar de um só Deus que mudará a sua vida, na cruz morreu, o seu sangue sobra curar as suas feridas, e esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer pra que chorar, sofrer, sabemos que tudo pode por você. Pode ser que hoje você não esteja chorando, mas Deus não quer que você chore. Deus não quer que você sofra. Pra que chorar, sofrer, se ao Deus que tudo pode fazer? Pra que solidão? Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar no coração. Fecha os olhos. Sinta a mão de Deus na sua vida. Creia que Deus é contigo. Deus quer amar você. Deus quer ser teu amigo. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus nos chama de noiva, nos chama de esposa, porque Deus quer casar com a gente, Deus quer andar com a gente, Deus quer ter uma relação de intimidade com a gente, de amor. E o melhor amor que existe na terra é o amor de Deus. Você precisa de amar a Deus, você precisa de aprender a amar a Deus, você precisa de aprender a querer Deus. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar a chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, os problemas são meus, tua vida também é minha. Entregue teus caminhos para o Senhor. Eu te cuidarei, Entregue teus problemas, teus sonhos, teus desejos. eu realizarei. Tenha Deus como teu melhor amigo. Te levar, te conduzir.
Deus quer andar do teu lado, meu irmão, minha irmã. Você precisa de começar a abrir seu coração. Você precisa de tirar momentos do seu dia, da sua vida, para ter uma conversa com Deus. Você tem que abrir seu coração, pedir para Deus aumentar o teu amor por Ele, pedir para Deus aumentar o teu amor pela tua família, pedir para Deus te dar mais fé, pedir para Deus te ajudar a ler a Bíblia, para que você conheça os pensamentos de Deus. Hoje a tua vida pode estar maravilhosa, mas só Deus pode te dar um futuro. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai subir. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus me
Louvado seja Deus. Quero fazer uma oração, irmãos, para abençoar a sua vida nessa noite, abençoar a sua casa, a sua família. Eu quero dizer para você, talvez a tua vida esteja maravilhosa hoje, mas nós não sabemos o nosso futuro, qual será o nosso futuro. Nosso futuro está nas mãos de Deus. A gente não sabe o que há de vir sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Por isso precisamos da mão de Deus. O único que tem uma promessa de prolongar os dias de vida do homem na terra é Deus. O único livro na terra que tem uma promessa e que foi cumprida na vida de várias pessoas, de prolongar os dias de vida, é a Bíblia. É o único livro na terra que tem essa promessa, e essa promessa é boa para mim, é boa para você. E nós temos que clamar a Deus para que Deus possa agir sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque, afinal de contas, nós não queremos perder as pessoas que a gente ama, nós não queremos sofrer, nós queremos todos os dias sermos felizes. E não adianta você ser feliz hoje, ter tudo hoje, está bem, maravilhosa a sua vida hoje, amanhã a sua vida está ruim. Então, por isso, meu irmão, que você tem que entregar seu coração para Deus, se humilhar perante as potentes mãos de Deus, se humilhar perante a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, aceitar o reino de Deus, porque Deus promete que se você aceitar a palavra dele, você vai ter vida com abundância aqui na terra e ainda vai poder herdar o reino de Deus, ressuscitar e ter vida eterna. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito, meu irmão. Ninguém vai entrar no reino de Deus de qualquer jeito. Por isso você tem que se humilhar perante Deus. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Eu quero pedir a Deus que Deus possa tocar na sua vida, que Deus possa ir de contra todas as barreiras, todas as correntes que prende você para você não se chegar a Deus, tudo que impede você de ler a Bíblia, tudo que impede você de clamar a Deus, de falar com Deus, de amar a Deus. Eu quero quebrar nessa noite em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar nos teus filhos que pela fé vieram aqui nessa noite, apesar de que eu sei que é o Senhor que traz. A palavra do Senhor diz que ninguém vem ao Senhor sem que o Senhor o atraia. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, ir de contra a casa deles, abençoar essa família, tirar todo impedimento, tudo que tenta destruir essa família, tudo que tenta separar, tudo que tenta dividir, tudo que tenta, Senhor, enganar essas pessoas e elas ficarem iludidas com Deus que não existe. Que o Senhor possa, meu Deus, chamar eles para a verdade, para o teu Evangelho, para a Bíblia Sagrada, Senhor. Que o Senhor possa ajudar eles a ler, Senhor. Eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e eu desejo a paz do Senhor para vocês. Amém. Graças a Deus.